No tema de hoje, nós vamos falar sobre os 7 maiores problemas de uma inspeção predial. O primeiro deles é o laudo final da inspeção predial não possuir a ART do executor. Vejam, a ART é a anotação de responsabilidade técnica, o documento que confere ao executor a comprovação de que ele é um profissional habilitado. Então, neste caso, os laudos que não tiverem a sua comprovação é um laudo que é nulo dentro das características de comprovação se ele for utilizado, por exemplo, para uma contestação da construtora. Então, todo laudo de inspeção predial deve ter a ART correspondente do engenheiro ou a anotação de responsabilidade técnica do arquiteto. Segundo ponto que a gente considera como sendo inadequado nas inspeções prediais, avaliar apenas o que o cliente aponta. Na verdade, qual que é o problema disso? O cliente, ele é um leigo, então ele não entende todas as premissas necessárias para fazer uma inspeção predial. Quem deve informá-lo é você como profissional. Ele, por exemplo, pode ter coisas que o incomodam, é claro que você vai ouvi-lo, vai anotar os itens que ele considera como importantes, porém não pode se fechar apenas àqueles itens. Eles devem ser observados, mas considerando que toda edificação deve ser inspecionada. Por quê? Caso contrário, vai se tratar de uma perícia, não é especificamente uma inspeção predial. Se você tratar apenas de um item que o cliente te solicitou, não pode ter esse nome de inspeção predial, porque a inspeção predial ela vai avaliar o estado de conformidade da edificação como um todo, e não apenas um item. E o cliente precisa ter noção disso. Por isso que é importante sempre essa conversa muito aberta para explicar para o cliente qual é a função da inspeção predial e compilar e alinhar com o cliente quais são as expectativas dele em relação ao trabalho contratado. Terceiro ponto, que a gente considera como muito problemático, é não vistoriar os cômodos e áreas técnicas. A gente reconhece que os cômodos técnicos são áreas de difícil acesso. Casa de máquinas de elevador, por exemplo, pode ficar difícil de acessar. A caixa d'água, muitas vezes, tem escadas que não são muito adequadas. Vistoriar, por exemplo, um caixão perdido pode ser muito difícil, mas são áreas necessárias. Por quê? Os próprios condôminos não vistoriam essas áreas. Raramente algum morador vai verificar o que é que tem no caixão perdido. Então é muito importante que o profissional, como técnico, seja o responsável a vistoriar essas áreas, porque justamente ele vai ter a visão do que tem que ser feito. Pode ter alguma patologia em crescimento nesses locais que precisam ser acessadas. Por isso é muito importante, nas inspeções prediais, checar todos os locais, inclusive os que são de difícil acesso. Outro item, misturar problemas de manutenção do condomínio com problemas de execução da construtora. Nós já vimos que o laudo de inspeção predial ele pode ter vários objetivos. Um dos objetivos é, por exemplo, levantar alguns itens que a construtora executou de forma equivocada. Então, nesse laudo, você vai levantar esses itens e passar para o condomínio e constatar a construtora. Porém, é importante que esse laudo vá apenas com itens que são falhas de execução. Por quê? Tudo que for falhas de manutenção é de responsabilidade do condomínio. E para o seu laudo ter integridade, é necessário separar essas duas questões. Uma coisa é você reclamar com a construtora alguns itens que foram feitos de forma inadequada e solicitar a reparação desses itens. Outra coisa é querer jogar para a construtora uma responsabilidade que é do representante legal do condomínio, do síndico, de uma administradora, de um conservador. Não é correto querer desviar a responsabilidade de um para o outro. Por isso que é muito importante saber qual que é o escopo contratado e qual que é a expectativa que o cliente tem, para alinhar exatamente o que deve ser feito. Um laudo pode até impressionar por ser muito grande, tem lá 300 itens levantados. Mas se desses 300, apenas 10 são realmente erros da construtora, você está, na verdade, se depreciando, apresentando um trabalho que não tem profundidade técnica. É muito melhor apresentar um laudo enxuto, com 10 itens, mas que são aqueles 10 itens corretos, do que levantar laudos com muitos itens que serão contestados e vai ficar aquela vai e vem
e não vai resolver o problema do cliente. Laudos grandes não é necessariamente um laudo bom. Um laudo eficiente é aquele laudo que aponta o problema real, coloca a sua comprovação e exige a sua reparação. Pronto. Não tem que negociar o que vai fazer. Se está errado, tem que ser corrigido. Agora, se não é um erro, se é uma falha de manutenção, então a responsabilidade tem que ser endereçada a quem de fato é o responsável. Citar um item, mas não ter a foto ou comprovação correspondente. Esse é um item que é inadmissível num laudo de inspeção predial, que é fundamentalmente um laudo de comprovações fotográficas. Você vai constatar um fato, vai registrá-lo fotograficamente e vai demonstrar de forma didática, de forma normativa, por que ele está equivocado, por que ele está errado e precisa ser corrigido. Então, um item sem essa comprovação fica um item solto, um item inadequado dentro de um laudo de inspeção predial. Por isso, para tudo que você checar que tiver de errado, é necessário ter a sua comprovação. Porque a engenharia, ela é uma ciência exata. Por mais que ela tenha suas dificuldades, ela trabalha dentro de uma exatidão técnica. Por isso é necessário sempre comprovar os problemas que você analisar dentro de uma edificação com fotos ou com documentos, ou talvez descrever a falta desses documentos, mas não com um item solto. Sexto ponto, um exagero ou ataque à construtora. Vejam bem, um laudo, ele é um documento impessoal, isento de opiniões pessoais, de opiniões próprias. Ele deve conter apenas dados técnicos. Então, é necessário evitar aquela postura nociva de atacar a construtora, de colocar como se ela fosse um agente do mal, porque erros acontecem em qualquer fornecedor. É importante que o laudo não demonstre esse lado mais intempestivo da situação. É claro que muitas vezes o cliente está muito chateado com alguma situação, essa chateação passa para a gente, é claro que você vai absorver um pouco, mas você tem que ter muita hombridade na hora de montar o laudo. Isso por quê? Falar, por exemplo, a gente já viu alguns laudos que tinha a seguinte expressão: essa edificação não tem característica de habitabilidade, essa edificação não é habitável. Essa é uma declaração muito séria de se fazer. Para uma edificação ser considerada inabitável, ela tem que ter vários erros, vários itens, errar as 1000 normas lá de construção, ela tem que ter vários problemas que impeçam que as pessoas consigam morar ali dentro. E você precisa comprovar que ela é inabitável, com normas, comprovar de forma específica por que ela não é habitável. E não simplesmente levantar 2 ou 3 anomalias e falar que a culpa é do construtor e por isso que é inabitável, que está horrível. Isso se caracteriza como um exagero. Esse laudo, inclusive, foi contestado pela construtora e o perito que o fez teve que responder judicialmente por danos morais. Então, é um risco muito grande você trabalhar com essas declarações muito agressivas. Um outro laudo que a gente viu foi o perito falando que a construção não tinha nada de qualidade. A construção foi feita sem qualidade. E era uma construtora que tinha todas as certificações. Esse também é um erro muito grande, porque aí ele tem que provar o que não tem qualidade. Então é muito mais fácil ele falar quais foram os itens que teve erros, levantar quais são os itens com erro, falar por que a norma, explicar por que normativamente eles estão errados e falar como que eles têm que ser corrigidos, do que simplesmente declarar que a construtora não tem critérios de qualidade. Porque aí você está atacando o fornecedor do cliente, está atacando a construtora. Isso não é benefício, isso não é benéfico na situação, isso não vai gerar nada de positivo. Então, essa é uma postura nociva que os inspetores prediais precisam evitar. Você, como perito, como inspetor, não pode adotar essas posturas de de declarações agressivas contra o construtor. O laudo ele é impessoal e ele tem que ser imparcial. Tem que ser apenas um documento técnico, um documento isento de opiniões pessoais, para ele sim ter então toda a sua função de caracterização das anomalias, e não apenas uma declaração de vingança do cliente contra o seu fornecedor. E por último, olha, não citar as normas técnicas.
Tá vendo que está tudo meio conectado, um erro gera outro erro. Então lá atrás a gente falou de não ter a comprovação do item, depois a gente fala de não colocar itens só para atacar a construtora e também não colocar itens soltos, vazios, não ter a sua comprovação técnica, não falar por que ele está errado, simplesmente apresentar um erro e falar, isso aqui não está bom, mas por que não está bom? Como que deveria ser o bom? É necessário então conhecer as normas técnicas para fazer essas análises e colocar no laudo tudo que você precisa colocar para ele ter toda a sua função, tanto para uma reparação com a construtora, quanto para educar o síndico sobre o que ele precisa fazer na sua manutenção. Então, mesmo que às vezes seja uma inspeção para ajudar o síndico a montar as suas manutenções, a identificar quais são as corretivas que ele tem que fazer, ela precisa ter o seu potencial técnico declarado. Por quê? Esse síndico ele não opera sozinho, ele vai precisar de aprovar várias atividades, várias obras junto com o conselho financeiro que tem no condomínio, vai ter que fazer assembleias e ele vai ter que explicar para as pessoas por que tem que fazer aquelas obras. E se ele não entender o porquê, ele não consegue passar essa importância para esse conselho, para essa assembleia, para o pessoal que mora naquela edificação e vai ficar uma coisa meio solta. Por isso, sempre busque esse conhecimento, sempre busque essas comprovações, avalie as normas técnicas para poder montar aquele item, ponto a ponto, sempre muito completo, tá bem?